Bom dia, bom dia, bom dia! Com muita alegria, com muito amor, com muita paz. Nossa manhã abençoada. Hoje trago uma palavra que vai te ensinar a vencer o não, que vai te ensinar a não negar mais a Jesus. Quando você diz não ao Senhor, isso muda quem você é. Mas quando você diz sim, isso transforma completamente o teu coração para algo positivo, para algo forte, para algo que não vai te fazer desistir, que não vai te fazer retroceder. Então hoje eu quero te ensinar a vencer as 3 negativas de Pedro. Mas antes eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativando o botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aperta o sininho também na lateral do botão. E não esquece, queridas, de curtir, compartilhar e aqui embaixo comente tudo aquilo que o Espírito Santo falar ao teu coração através dessa palavra. Amém? A nossa inspiração do dia, a leitura base, ela está no livro de Mateus 26, 69 e 75, que fala assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus e os seus galileus. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e injúrias. Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus. Que palavra, não é, queridas? Como que é triste quando nós negamos a Jesus. E muitas das vezes nós negamos a Jesus. Eu quero te dizer por qual motivo nós negamos a Jesus. Mas eu também quero te ensinar a vencer as negativas, iguais às de Pedro. Deus, ele tinha para Pedro algo muito sério, muito forte. Assim como Deus tem para você. Pedro, ele seria um apóstolo, o líder da igreja naquela cidade de Jerusalém. Ele seria uma referência daquele mover apostólico. Ele seria aquele que o Senhor usaria como uma estaca, uma coluna na sua obra. Para que isso acontecesse, Pedro, ele precisaria ser transformado. Para que isso aconteça com você, amada, você precisará ser transformada. Muitas vezes nós passamos por desconstruções e nós não entendemos o porquê. E agora eu quero te dizer, você está sendo desconstruída, porque o Senhor está te reconstruindo, transformada, diferente da mulher carnal que você era.
Mas será que Pedro ele já não tinha mudado o suficiente? Às vezes, nós também temos essa pergunta. Será que eu já não mudei o suficiente? Será que eu não já leio a Bíblia demais? Será que eu não já tenho momentos com Deus demais? Será que eu não vou para a igreja todos os cultos de domingo? Será que Pedro ele já não tinha largado as redes? Afinal de contas, ele tinha abandonado tudo para seguir a Jesus, não é? Amadas, atenção aqui. Muitas vezes, nós achamos que tudo que fizemos até agora já é suficiente. Pedro, ele acreditava estar preparado para tudo, inclusive para morrer pelo Senhor. No entanto, quando nós temos essa autoimagem de que nós já estamos prontos, quando falta em nós um pouco de autocrítica, isso impede que nos abramos para sermos transformados, para sermos curados, para sermos restaurados. E Pedro, assim como eu e assim como você, precisamos entrar em contato com as nossas deformações para nós sermos verdadeiramente curados. Muitas vezes, você entra em contato com a sua fraqueza. Muitas vezes você entra em contato com a sua impotência. Você entra em contato com a sua incapacidade e com seus medos. E aí você para e pensa: eu estou com medo. Eu estou fraco. Mas Deus ele está trabalhando para te curar. Deus está trabalhando para te livrar. E Deus está trabalhando para te transformar. Na noite em que Jesus ele foi preso, Pedro, que se achava tão firme na fé, como muitos de nós nos achamos, negou conhecer Jesus por 3 vezes. E essa experiência o colocou em contato com o quê? Com a fraqueza dele. Agora, para que ele pudesse ser transformado, eu quero mostrar para você a seguir quais eram as negativas dele. E talvez você se identifique. Então, para tudo que você está fazendo agora, e presta atenção na palavra, ouve. Primeira negativa, o primeiro não de Pedro, simbolizava o cansaço da carne. Ou seja, o seu primeiro não, ele simboliza o cansaço da nossa carne. Gálatas 5,17, anote no teu caderno para você ler em casa. Na primeira negativa, quando disseram que Pedro era um daqueles que andavam com Jesus, ele respondeu que não sabia. Ele não sabia o que estava falando. Este primeiro não, ele simboliza um cansaço da carne. Porque Pedro estava cansado. Queridas, a nossa carne é louca. Ela é louca para se deleitar. Ela é louca para se acomodar. A nossa carne, ela não quer lutar mais. Você acha mesmo que Deus deu a vida a você para que você se acomodasse? O Senhor, ele fez algo sobrenatural sobre a tua vida.
O Senhor, Ele pôs o sopro de vida, a inteligência e tudo mais de especial para que você não ficasse na tua rede, só lançando a tua rede ao mar, balançando o dia inteiro. Você acha que Deus quer abençoá-lo? Para você não fazer mais nada da sua vida? Queridas, a vida vem de Deus. Ele quer usar você e Ele quer te dar muito mais. Pouco antes de ser preso, Jesus havia encontrado Pedro. Aonde? Dormindo no Getsêmani. Quando todos deveriam estar orando. Como fala lá no livro de Mateus 26:40. Você não pode cansar de orar. Você não pode se cansar de vigiar, querida. Você não pode parar de buscar a presença do Senhor. A carne sempre fala: eu estou cansada. Ela sempre nos tenta fazer coisas contrárias ao Espírito Santo. Mas você precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles não se desanimam, mas eles renovam a sua força, amém? E isso está escrito lá no livro de Isaías 40:31. Você que espera no Senhor será renovada em Deus. Receberá um renovo sobrenatural. Agora, o segundo não de Pedro. A segunda negativa de Pedro. Esse não, ele demonstra um sentimento contaminado por Satanás. Marcos 8:33. Marque para ler na tua casa. Pedro, ele se achava muito íntimo de Jesus. Ao ponto de achar que Jesus ele tinha de ter compaixão de si mesmo e não morrer na cruz. Às vezes nós pensamos, não é possível que o Senhor ele vá me abençoar desse jeito. No entanto, não podemos questionar os caminhos de Deus, mas apenas buscar estar cada vez mais em sua presença. Nós fomos criados para estar na presença de Deus. Ele foi criado para estar na presença de Deus, mas ele teve o seu sentimento contaminado pelo diabo. Ele pecou. E ele começou a fugir de Deus. Ele começou a se esconder, a ter medo de Deus. Iniquidade, queridos, é olhar para Deus e achar que Ele é injusto, que Ele é mau. Como que Deus não nos ama se Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar? Você faria isso com o teu filho? Pedro, ele estava falando por sua carne, por um sentimento contaminado pelo inferno. Então, queridas, peça purificação ao Senhor de todo sentimento egoísta, de todo sentimento que deseja te
defender da tua carne. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. O terceiro não, terceira negativa de Pedro, representa a motivação certa com a atitude errada. Quanta de nós, né? Temos atitudes erradas e achamos que estamos fazendo a coisa certa. Pedro, ele tentou defender Jesus quando os guardas, eles vieram prendê-lo. Ele puxou a sua espada e chegou a cortar a orelha de um deles. A motivação de Pedro era boa. Ele queria defender Jesus. Mas a atitude de Pedro foi errada. Não podemos sair por aí cortando a orelha de ninguém. Quando ele negou Jesus, Pedro, ele teve contato com a sua covardia, com a sua fragilidade, com seu ódio, um sentimento de destruição. Mas a vida de Pedro foi transformada porque Jesus olhou diretamente para ele. E depois dele ter negado Jesus por 3 vezes, Pedro encontrou um olhar de Jesus e ele caiu em si. Ele se arrependeu e ele pôde então se abrir para ser transformado em discípulo e em apóstolo. Meu Deus. Sabia que Jesus, ele está olhando fixamente para os teus olhos agora? Nesse exato momento. Ele está olhando agora fixamente para os teus olhos. Não é um olhar julgador. Ele não te julga. Ele te ama. E você sabe o que está fazendo esse olhar de Jesus? Em primeiro lugar, ele está tirando as escamas dos teus olhos. O olhar de Jesus, querida, tirou as escamas dos olhos de Pedro. E ele se converteu em um apóstolo. E Jesus, ele está olhando para você. Deixe as escamas dos teus olhos caírem. Todo ódio, toda mágoa, toda revolta, toda fraqueza. Deixe ele ver. Deus, ele vai transformar a tua vida. Segunda coisa que faz o olhar de Jesus. Mostra o quanto nós somos amados. E ele garante o seu perdão sobre nós. Pedro negou Jesus por imaturidade, falta de humildade, medo, enfim, por ser homem. Mas quando o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro, aquele olhar acolheu todas as suas fraquezas. E ele demonstrou amor. Ele demonstrou perdão. E Pedro finalmente entendeu que o quanto ele precisava de Deus. Aquele olhar do Salvador da humanidade transformou o caminho de Pedro para sempre. E é isso que Jesus está fazendo agora, olhando para você. O olhar de Jesus, em terceiro lugar, torna mais fácil viver e pregar o Evangelho. Vai ficar fácil pregar o Evangelho. O poder do Espírito Santo de Deus vai descer sobre a sua vida e você viverá a unção sobrenatural de Deus. E assim levará cura, levará ousadia, libertação e a justiça do Senhor
Aquele Pedro, com medo, morreu ali. E depois nasceu um grande apóstolo, corajoso, que orava e pessoas ressuscitavam. Como aconteceu com Dorcas. Atos 9, 36, 41. Hoje o Senhor deseja transformar o teu cansaço, o seu sentimento contaminado por Satanás. Hoje Ele deseja transformar a tua motivação. Como? Tirando as escamas dos teus olhos, mostrando o quanto você é amada e o quanto você é perdoada, e tornando na tua vida mais fácil viver e pregar o Evangelho. Vamos orar? Meu Deus, que palavra transformadora, Jesus. Vencer as 3 negativas de Pedro. Oh Senhor, como o Senhor é misericordioso e bondoso. Quantas vezes nós te negamos, mas o Senhor está aqui, mais uma vez, olhando com teu olhar fixo para nós e nos mostrando o quanto nós somos amados. Mostrando o quanto nós precisamos e dependemos de Ti. Mostrando que o Teu olhar não é um olhar julgador, mas um olhar que nos traz paz. Tira de nossa vida, Senhor, todo o nosso cansaço espiritual, todo o nosso cansaço da carne. Não nos deixa, Senhor, desistir, não nos deixa desanimar. Nos ajuda, Senhor, todos os dias, nos levanta para pregar o Teu Evangelho e fazer a Tua vontade, além de qualquer situação, além de qualquer coisa. O nosso desejo é Te amar. E nós queremos fazer isso da forma certa, da medida certa, do jeitinho que o Senhor nos ensina. Habita em nosso coração, nos protege e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém? Você que gostou dessa mensagem, você que entendeu, escreve aqui embaixo no comentário aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração. Curte esse vídeo. Compartilha para a tua família. Isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Te amo em Jesus e já derramo uma bênção poderosa sobre a vida de todos aqueles que irão compartilhar esse vídeo. Um beijo, fica com Deus.